Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é só para a gente relembrar alguns conceitos vistos até o momento da disciplina de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas. Então vai servir como revisão antes da primeira avaliação da disciplina. Bem, aqui a gente viu então até agora de Bioquímica, Estrutura, Propriedades e Funções de Biomoléculas. A gente começou a disciplina falando um pouco de termodinâmica, falamos sobre o que é o ΔH, o ΔS e ΔG. ΔH está relacionado à energia liberada de uma reação, ΔS está relacionado ao grau de desordem de um sistema e ΔG está relacionado à espontaneidade da reação, se a reação tende a ir por um caminho ou por outro. A combinação ΔG e ΔS leva a essa equação de energia livre, bastante importante, e lembrar que ΔG negativo é uma reação espontânea. E também a gente precisa levar em consideração que a espontaneidade é apenas um parâmetro termodinâmico. Então a espontaneidade nunca vai dizer se uma reação vai ser rápida ou lenta. Se uma reação vai ser rápida ou lenta, a gente precisa saber os parâmetros cinéticos de uma determinada reação. Outro conceito abordado na disciplina são as funções orgânicas. Saber identificar o que é um hidrocarboneto, um alcano, um alceno, um alcino, um aromático. Os grupos funcionais contendo uma ligação simples com oxigênio, os álcoois, os éteres, os epóxidos, os grupos funcionais contendo uma carbonila, aí são vários, temos cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres, amidas, anidridos e assim vai. Temos aqueles grupos funcionais que estão ligados ao nitrogênio, aminas, iminas, mais lactamas, amidas, nitrilas. Temos também os aletos de alquila. E também temos os tióis, que estão presentes em algumas biomoléculas. Uma coisa importante que foi abordada na disciplina é saber o que é quiralidade, saber identificar uma molécula quiral, saber distinguir uma molécula quiral de uma molécula aquiral. Lembrando que, com exceção da glicina, quase todos os aminoácidos são quirais. Consequentemente, proteínas e enzimas também podem ter quiralidade. E isso está muito relacionado à propriedade de alguns receptores de membrana ou alguns receptores que atuam como receptores de fármacos, por exemplo, que pode ter um efeito em função da quiralidade da molécula. Dedicamos uma aula também para falar sobre a água. Então falamos do básico, a geometria, a polaridade da molécula de água, os tipos de ligações que compõem a molécula da água, o fato da água exercer ligações de hidrogênio, que é um tipo de força intermolecular. Isso acarreta em propriedades físicas bastante distintas, como ponto de ebulição, tensão superficial, viscosidade, e o fato da água poder dissociar e ionizar várias moléculas. Uma coisa bastante importante para essa disciplina é o conceito de acidez e basicidade. Mais acidez do que basicidade foi explorado nessa disciplina. Então, relembrar as três teorias do ácido-base, saber diferenciar o pK de um pH, sistemas tampão, saber identificar um sistema tampão. A equação de Henderson-Hasselbalch é bastante importante porque ela está atrelada a sistemas tampão e também aos pKs. O que faz um ácido ser forte e um ácido ser fraco. Então, a gente precisa lembrar os fatores que estabilizam a base conjugada. A gente tem vários fatores: eletronegatividade, tamanho, ressonância, efeitos estéricos, efeitos indutivos. E um exemplo aqui de solução tampão que foi abordado em aula é o sangue. Isso aqui é importante também para a gente lembrar o papel tamponante do sangue. Depois a gente abordou a água, a gente começou a falar propriamente dito das biomoléculas. Começamos a falar dos aminoácidos. Então, vimos desde a estrutura básica dos aminoácidos, o que é um zwitterium e o caráter anfotérico dos aminoácidos. São moléculas que podem atuar tanto como ácido como base. Saber as estruturas dos aminoácidos em diferentes pHs. Lembrar que os aminoácidos possuem dois valores de pKa, um relacionado ao ácido, outro relacionado ao grupo amino. E também a gente pode ter, dependendo do aminoácido, um pK do grupo lateral. E saber também o que é o ponto isoelétrico. O mais importante aqui dos aminoácidos é a propriedade deles realizarem ligações peptídicas, que isso aqui é o gancho para o próximo assunto, que são as proteínas. Saber a geometria da ligação, de uma ligação peptídica, que nada mais é que uma ligação amida, que está juntando dois aminoácidos. E o caráter planar dessa ligação por causa da ressonância aqui da função amida. Depois a gente foi abordado em 2 aulas as proteínas. Começamos a falar dos tipos de estruturas das proteínas, primária, secundária, terciária, quaternária. Falamos das forças intermoleculares, que são importantes para a gente
entender os tipos de estrutura, as funções das proteínas. Existem várias funções diferentes. As proteínas podem ser catalisadores, tem uma função estrutural, função hormonal, regulador e assim vai. E alguma classificação sobre a gente já fez um apanhado bem rápido sobre a classificação das proteínas. Um assunto importante que pode ser explorado na prova são as técnicas de purificação e sequenciamento de proteínas. Relembrar os tipos de cromatografia existentes para fazer purificação, outras técnicas que a gente utiliza no laboratório para separar proteínas e as técnicas principais para sequenciamento e elucidação estrutural de proteínas, como raio-x, espectrometria de imagem e ressonância magnética nuclear. Por último, o último assunto abordado até a gravação desse vídeo foram as enzimas. Dedicamos também 2 aulas para falar de enzimas. Primeiro, a parte de classificação, mecanismos, né, a parte de catálise enzimática, os modelos chave-fechadura e ajuste induzido. E depois dedicamos uma segunda aula para falar de cinética enzimática, esse conceito bastante importante. Vimos o que é, deduzimos a equação de Michaelis-Menten, a curva de Michaelis-Menten, os gráficos de Michaelis-Menten, o duplo recíproco e os tipos de inibidores. Então a gente pode ter inibidores reversíveis e irreversíveis, vai depender do tipo de ligação ou interação que ele vai fazer com a enzima. E dentro dos inibidores a gente pode ter inibidores competitivos, não competitivos, incompetitivos. E outra coisa que eu esqueci de falar aqui das enzimas, que a gente tem também as enzimas alostéricas. Também eu vou pedir para vocês darem uma olhada o que são enzimas alostéricas, ok? É isso, pessoal. Isso foi uma revisão bem rápida sobre o que foi abordado até o momento na disciplina e que vai ajudar vocês a tentar ir bem na avaliação que vai ter essa semana. Tá já, pessoal? Bons estudos, até mais.